Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha do meu canal. Aqui tá falando a irmã Osmair de Jesus. E neste vídeo desta noite, a qual nós estamos agora, está aqui eu e a minha esposa, para aprender deste ensino da escolinha bíblica que a gente não foi hoje, mas que a gente vai estudar aqui em casa junto com vocês. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, irmão Osmair de Jesus, e acompanhe todos os vídeos da semana, a qual eu coloco, da Assembleia de Deus Tempo Central de Barro Vermelho, da Assembleia de Deus Tempo Central de Carro Atolado. E aqui em casa também, aqui lá, eu louvo alguns hinos, deixo uma palavra de motivação, palavra de edificação para a nossa vida, da parte de Deus. E nessa aula de número 2, na lição 2, a gente está aprendendo sobre o assunto, o verdadeiro pentecostalismo. Pentecostalismo, para a glória de Deus. Nessa aula número 2 vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ou seja, como a gente vai saber que o Espírito Santo de Deus, ele habita na vida da gente, né? Para o plano da redenção, ou seja, da salvação. Qual é a principal função do Espírito Santo de Deus na minha e na vida de você aí? Louvado e exaltado seja Deus. E a leitura hoje vai ser em João, se você quiser acompanhar, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Louvado e exaltado seja Deus. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os olhos. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique por dentro desta aula. Vai ser algo tremendo da parte de Deus, a qual Deus vai falar no meu e no teu coração. Vou fechar os olhos para nós orar. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Pai querido, Pai amado, santo e justo, nesta noite, meu Senhor, nos encontramos diante da Tua presença gloriosa, meu Pai. Ah, Deus amado e meu Deus querido, eu te peço nesta noite que o Senhor possa falar ao meu, aleluia, o coração da Tua serva, meu Pai, aleluia, meu Deus, e ao coração dessas pessoas, meu Pai, que estão dando crediário para a Tua palavra. Vá ao encontro, meu Deus, de cada vida nesta noite, Senhor. Ah, Deus, nesta manhã ou nesta tarde, seja qual for a ocasião que essa pessoa esteja assistindo este vídeo. Pai amado e Pai querido, vem abençoando, transformando os corações, meu Senhor. Vem renovar nossas forças, meu Pai. Ah, Deus, que a nossa esperança venha ser no Senhor a cada dia. Pai, fala conosco, meu Deus. Tudo te oramos, Pai. Tudo nós te agradecemos. É no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, filho? Vamos adorar o nome do Senhor, é? Como é? Tu que sabe. Gente, eu vou parar só um pouco aqui pra gente adorar o Senhor. Senão vai ficar muito estendido o vídeo, viu? E daqui a pouco a gente volta com a aula, viu? Só apertar a pausa aqui um instante. Bem, meus amados, terminamos de louvar ao Senhor, de adorar o nosso Deus maravilhoso. Então agora vamos para a parte aqui da introdução. Vai falar aqui na lição de número 2, do dia 11, que é hoje, de janeiro de 2021. Vai dizer assim: título da lição: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto Aurélio. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 9 e versículo 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é continuar e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até ao final da jornada cristã. Ou seja, a verdade prática aqui está falando que o Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida desde quando a gente aceitou a Jesus Cristo, o plano da salvação, deixar Jesus tomar de conta da nossa vida, louvado e exaltado seja Deus, até a consumação dos séculos. Ou seja, ou até a volta, aleluia, de Jesus Cristo no grande arrebatamento, ou até mesmo da nossa partida daqui para a glória. Ou seja, se assim Deus, permitir. Ou seja, Ele mesmo tirar a nossa vida e levar, porque tudo é dele.
né? Toda a glória é dele, toda a vida é dele, todo ser humano é dele. Então o que eu tenho para dizer para você aqui? Glória a Deus. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Qual a função do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida? Vamos para a leitura em classe? Leitura bíblica. Lá em João capítulo 16, versículo 7 ao 13. Se você quiser acompanhar, vamos acompanhar aqui, ó. Versículo 7. Todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, Jesus está dizendo que se ele não fosse, né, para o seu Pai, o Espírito Santo de maneira nenhuma iria vir na nossa vida. E quem é esse Espírito Santo de Deus? Né? Sabemos que Deus, ele é um mistério inexplicável, né? É um Deus que ninguém explica. Porque Jesus vai falar que Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo é um ser só. É um Deus poderoso, né? Mas com funções diferentes, né? Deus, ele é Pai. Tem o Filho que intercede por todos nós, que é Jesus Cristo, que está sentado no seu trono, né? A interceder pela minha vida e pela tua. Glória a Deus. Escutando as nossas orações, as nossas petições, o que a gente pede a Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a orar, a viver uma vida íntegra com Deus, né? Para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor e para a gente não se desviar para o caminho da perdição, né? Fazer a vontade de Satanás, que outra hora a gente fazia. Do mesmo jeito é esse Espírito Santo de Deus que quer entrar na tua vida também, você que não tem ele ainda. Versículo 8, olha. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ou seja, quem convence o ser humano para mudar a sua vida não é o próprio ser humano, né? Mas sim é o Espírito Santo de Deus que transforma o coração do ser humano. Você pode prestar atenção, outra hora tinha muitas pessoas que estavam fazendo uma vida de maldição, uma vida completamente de ruína, como eu estava. Fazia somente coisas erradas aos olhos de Deus, matando, se prostituindo, fazendo coisas horríveis, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do ser humano, aleluia, é ele que convence o ser humano do pecado. É ele que transforma o ser humano por completo. Esse Espírito Santo de Deus que está na minha vida e quer entrar na tua vida também, aí você que ainda não tem ele. Os irmãos em Cristo já compreendem o mistério do Espírito Santo. Agora você que não compreende ainda, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Então o que você está esperando para aceitar esse Espírito Santo na sua vida? Peça a Jesus Cristo, que ele te dá de graça. Amém? Vai dizer aqui, ó. Versículo 9. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, a função do nosso adversário, do inimigo, é fazer o ser humano acreditar, como outra hora tentar fazer eu acreditar, que se a pessoa morrer, pronto, acabou-se. A função do diabo é essa. É não acreditar que existe um Deus nos céus. Que não foi verdade o que Jesus fez na cruz do Calvário. Que é para a pessoa passar a acreditar nele. Que não tem salvação após a morte. Eu digo para você que tem. Porque Jesus disse que após a morte segue-se o juízo. Então, você ainda que ainda não aceitou a Jesus na sua vida, aceite enquanto é tempo. Porque Deus está te dando tempo, está te dando uma oportunidade. Se Jesus não voltou ainda, é porque tem algumas vidas que vai ser salva, que vai se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, da sua maneira errada de viver. Essa pessoa pode ser você que está escutando agora. Jesus, ele quer te transformar, rapaz. Jesus, ele quer transformar o teu coração, jovem, que está sendo iludido por algum jovem do mundo. O jovem promete isso, promete aquilo. E muitas das vezes te engana, te humilha, te rejeita. Muitas vezes vai só te usar e depois jogar fora
como um copo descartável. Você tem valor para Deus. Você não é um ninguém na vida. Jesus, Ele te ama. Ele quer te dar o Espírito Santo de graça. Basta tu pedir a Ele. Peça a ajuda de Jesus nessa noite, ou nesse dia, ou nessa madrugada, onde você estiver. Seja qual for a ocasião que você estiver nessa hora. Peça a Deus que Ele te transforme, isso eu te garanto. Porque eu pedi a Ele, Ele me transformou. Amém? Vai dizer assim, ó. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que não deixa a gente se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o nosso passado. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos guia de dia e de noite pelo caminho da verdade. O caminho que leva à salvação e à vida eterna, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que muitas das vezes te livra de algo que você ficou se perguntando, rapaz, foi muita sorte não ter acontecido aquilo comigo. Não. É mentira do diabo dizer que é sorte. É o Espírito Santo de Deus que nos livra de todo mal, que nos guarda de todo mal, que nos ensina o caminho de Deus. Aleluia, o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que faz a gente conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Vamos aprender aqui na introdução. Vou dar só um pouco do tema aqui da aula. Glória a Deus. Quer dar só um pouco desse estudo porque vai ficar muito grande, vai ficar muito puxado. Mas vai dizer aqui porque eu acho que não tem muito espaço o celular. Mas eu vou levar aqui até quando acabar aqui a gravação. Vai dizer assim, ó. A introdução vai dizer. A introdução, filho. Aprendemos na lição passada que é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Ou seja, muito das vezes pensamos que não dá certo, pensamos que não vai dar certo, pensamos até mesmo em desistir. E o Espírito Santo de Deus que habita no nosso ser, ele manda a gente prosseguir. Ele diz que está conosco até a consumação do século. Ele diz que de maneira nenhuma vai deixar a gente sozinho. E é verdade. O Espírito Santo de Deus nunca vai deixar você sozinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Você é irmão e irmãs em Cristo, pastor, missionário, seja qual for o seu cargo. Durante sua trajetória, na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Glória a Deus, é Ele que não te deixa cair. É Ele que não nos deixa cair na tentação do diabo, nas ilusões de Satanás, nos prazeres da carne, na concupiscência dos olhos e nas soberbas da vida. É o Espírito Santo de Deus que nos guia no caminho de Deus. Aleluia. Vai dizer aqui, ó. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da função do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Ou seja, ambos têm uma função diferente: Pai, Filho e Espírito Santo. Qual foi a função de Deus ao plano da salvação da humanidade? Primeiramente, você tem que entender que a maior salvação do mundo que o mundo pode receber é se reconciliar com Jesus, é fazer uma aliança com Jesus. Porque Deus diz lá em João capítulo 16, 3 e 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito no mundo. Presta atenção. Que Deus enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja,
todos nós, por causa do pecado, estava predestinado a vivermos a vida nessa terra e depois, em seguida, morrer e ir direto para o inferno, perder a salvação. Por quê? Porque todos nós estava predestinado à condenação eterna. Mas pelo amor de Deus na vida do ser humano, por amar o ser humano, por amar a minha vida e a sua vida também, aleluia, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. É um mistério muito bonito, ou seja, o próprio Deus, ele se fez carne e habitou nessa terra, aleluia, no corpo humano, nascido de uma mulher chamada Maria, aleluia. O próprio Deus se formando ali no ventre de Maria, aleluia. E quando ele cresceu aos 30 anos de idade, foi que Jesus começou o seu ministério aqui na terra, a exercer o seu evangelho, a falar do reino de Deus, a falar da salvação, a falar da sua função que ele veio fazer nesta terra. E o que foi que Jesus veio fazer nessa terra? Foi morrer por mim e por você na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, aleluia, para nos dar essa graça, porque a gente não merecia e nem merece, mas por amor de Deus, aleluia, glória a Deus, por amor de Jesus Cristo, glória a Deus, nós temos esse direito de ser salvo por Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, amém? A função de Deus é essa. A função de Jesus qual é? Era ter feito o sacrifício na cruz do Calvário, aleluia, para interceder por mim e por você, todos os dias de nossa vida. É Ele que intercede por nós ao Pai, para que Deus nos guarde de todo mal, para que Deus envie os seus anjos para nos guardar. Porque Jesus sabe, meu amado, que se for pelas nossas próprias vontades, se for pela própria nossa força do braço, tentar vencer nossos inimigos que são espirituais, a gente não vence não. Jamais. Por quê? Porque só quem tem o poder, aleluia, a honra e a glória é Jesus Cristo. Aleluia, porque toda a honra e toda a glória é dada para Ele. Tudo é para Ele, não existe outro Deus. É só Jesus Cristo que salva a humanidade do pecado. Amém? É por isso que o diabo ele tem raiva de nós, cristão. Ele tem raiva de você aí, cristão, por levar a palavra de Deus às pessoas lá fora, a pregar para as pessoas no meio da rua, para prostituta, para o alcoólatra, para o traficante, para as pessoas que usam droga. É por isso que o diabo tem raiva da gente. Aleluia. Mas Deus ele protege os seus servos. Amém? Vamos continuar aqui. E a função do Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo? Que é o sapo. Sapo. A função do Espírito Santo é nos guiar nos caminhos de Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que testifica dentro da gente o que a gente é para fazer, o que a gente não é para fazer. O que é para a gente fazer na caminhada espiritual, que é viver para Deus em santidade, em adoração. Glória a Deus. Só um instante aqui, viu, gente? Bem, meus amados, como eu estava dizendo para vocês aqui, a função do Espírito Santo, vamos saber. A promessa messiânica, ou seja, qual a promessa de Messias, ou seja, Jesus Cristo? Vamos ouvir aqui. A promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Confirmada no Novo Testamento, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Ou seja, a promessa de Deus, Deus está falando aqui na sua palavra, que a atuação do Espírito Santo qual era no Antigo Testamento? Era usar os profetas, né? Moisés, Abraão. E
Isaías, Jeremias, Joel, Zacarias, Esté, muitos profetas antigos, né? Que era usado por Deus, que Deus usava eles, dizendo o que iria acontecer, o que era que ele ia fazer, né? O que era para as pessoas fazer para ser salvo. E algumas pessoas davam crédito aos profetas, outras não, outras blasfemavam, outros chamavam os profetas de mentirosos, outros zombavam dos profetas, outros caluniavam os profetas, outros perseguiam os profetas, e assim por diante. Não é diferente nos dias atuais, no Novo Testamento, né? Você pode prestar atenção que na palavra do Senhor toda completa, que é inspirado pelo próprio Deus, Jesus ele foi perseguido de várias maneiras, aleluia, pelos fariseus, pelos doutores da lei, né? Interrogavam Jesus, né? Dizem que Jesus estava endemoniado, né? Dizem que Jesus, né, tinha errado porque estava nas rodas dos pecadores, né? Mas sabemos, aleluia, que Jesus de maneira nenhuma não teve nenhum pecado e nem tem, porque ele era o único que podia salvar a humanidade, e ele é o único ainda que pode salvar a humanidade que crê. Louvado e exaltado seja Deus, aleluia. Se você crê, Jesus diz, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ou seja, quando eu acreditei que Jesus, aleluia, poderia me salvar, glória a Deus, ele me libertou das garras de Satanás, me tirou do lamaçal do pecado. Do mesmo jeito ele quer fazer na tua vida também. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer mais aqui, 2. Na antiga aliança, vamos saber na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo, ó, antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta. Está lá em Naum capítulo 12, versículo 6. Ou a liderança, ou seja, na vida de Moisés, né, de Josué, de Samuel. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Ou seja, naquele tempo, para Deus salvar o povo de Israel, Deus usava os profetas como Moisés, Josué, Arão, Caleb, né? Essa era a atuação de Deus naquele tempo. Essa era a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dos profetas. Quem cria nos profetas era bem-aventurado, recebia milagre, né? Recebia a presença de Deus na sua vida, né? Procurava a seguir os profetas, porque os profetas andavam nos caminhos certos de Deus, andavam com a presença de Deus, para cima, para baixo, seja qual fosse o lado, se ele fosse, as pessoas eram abençoadas. Onde ele estendesse as mãos e pisasse as plantas dos seus pés, né, a glória de Deus se manifestava. Não é diferente nos dias atuais, nos dias de hoje. A gente sabe pela palavra e por crer em Jesus Cristo, aleluia, que nós não fazemos milagre para nos aparecer, nós não curamos enfermos para nos gloriar, nós não fazemos isso e aquilo para nossa glória, não. É o Espírito Santo de Deus que nos usa, aleluia, para salvar as pessoas, para tirar as pessoas do lamaçal do pecado, né? Para louvar e exaltar seja Deus, desprender as pessoas do mundo espiritual, porque eu estava preso, glória a Deus, mas quando eu passei a acreditar na palavra de Deus, eu fui liberto para a glória de Deus e hoje eu estou aqui, dando esse ensinamento para você, aleluia, até um encontro com Jesus Cristo na sua vida, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja Deus. Então está dizendo aqui que na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus, ele habitava na vida dos profetas, para fazer algo da parte de Deus, né? E no Novo Testamento, o Espírito Santo usava quem? Usou os apóstolos, né? Está em Jesus Cristo, porque ele é um Deus todo-poderoso. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. É um mistério muito bonito, igreja. E amados irmãos aí, você que não sabe, é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três é um só. Só que ambos fazem função diferentes, como a gente está aprendendo. Glória a Deus.
Para continuar aqui, o terceiro ponto, para nós terminar, gente. A promessa do Consolador. Né? Se você crê na promessa de Deus, do Consolador, o Espírito Santo, ele entra na sua vida. Basta você confiar, você crer. Amém? Se você crê, você pode receber até agora a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É só você acreditar nessa aula, né? Glória a Deus, ó. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele ia para o Pai, né? Se ele não fosse para o Pai, o Espírito Santo de Deus não viria para nos ajudar a conseguir a salvação, a ser salvo. Entende o mistério? Ou seja, Jesus, ele esteve nessa terra, né? E por ele ser um ser tão amoroso, de maneira nenhuma, ele quis nos deixar sozinho e quis enviar um para ajudar nós. Glória a Deus. Para a gente não se desviar dos seus caminhos. E quem foi que ele enviou? O Espírito Santo dele. Glória a Deus. Ou seja, ele mesmo está na nossa vida. Entenda esse mistério. Que não é mistério não, é fácil de compreender. Ou seja, se você aí, pastor, você aí, irmã da igreja, seja qual for o seu cargo, não desistiu, já pensou muitas das vezes em desistir, mas não desistiu, é porque o Espírito Santo de Deus não quer que você desista. Não. Ele quer que você faça a obra dele. Ele quer que você vá a toda criatura e pregue o evangelho para aquelas pessoas que Satanás está iludindo lá fora. A que Satanás está colocando no mundo a perdição. Do mesmo jeito na minha vida, muitas das vezes também, eu já pensei em desistir. Mas eu não consigo porque o Espírito Santo de Deus não deixa. Ele não quer me perder para Satanás. Eu andava perdido. Eu andava aprisionado pelo diabo. E hoje eu sei o que esse Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Só Deus pode transformar a vida do ser humano e colocar o Consolador dentro de nós, no nosso ser. Embora que muitos não acreditem, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro da gente para expulsar o demônio, para dar uma palavra de motivação às pessoas que estão pensando em desistir, para levantar os irmãos que estão caídos na fé, para resgatar a vida dos seres humanos do lamaçal do pecado. Amém? O que é? Besteira. Então, para terminar aqui, é isso que Deus ele está falando para mim e para você, né? Que Jesus, ele foi. Pega ele, mano. Gente, só um pouco aqui, viu? Com o meu menino que tá chorando. Que eu tô ensinando que é minha esposa também. Josué, para com isso, Josué. Para, meu filho, eu tô dando aula. Pois é, igreja, amados irmãos, tem que dar uma repreensão aqui e acolá, né? Nossos filhos. Nós não deixar a gente observar a palavra de Deus e aprender, né? O que Deus quer falar pra gente. Glória a Deus. Vai dizer aqui, né? Que, ó, não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Ou seja, Jesus, ele subiu aos céus. Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Mas para cumprir as Sagradas Escrituras do seu Pai, para terminar a sua obra nessa terra, Jesus, ele subiu para o céu e ele disse que voltaria para vir nos buscar. Lá em João capítulo 14 ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você, se não fosse assim do que está dizendo, ele não teria dito isso na palavra dele. Eis que eu vou e vos preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar-vos o lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, estejai vós também. Ou seja,
essa promessa de Deus na minha vida e na tua. Aleluia. Nós não merecíamos essa salvação. Glória a Deus. Mas Jesus, ele veio morrer por mim e por você e por toda a sua casa, por toda a nossa família. Aleluia. Para a gente ser salvo por ele. Que é para quando ele vier no arrebatamento, ele vir resgatar a sua igreja, os seus fiéis, os seus escolhidos. Glória a Deus. Porque ele vai enviar os seus anjos. Aleluia. Para arrebatar todos aqueles que perseveraram. Todos aqueles que foram fiel a ele. Todos aqueles que não andaram com falsidade em seus corações. Todos aqueles que andaram em santidade, em comunhão. Que confiaram e acreditaram na sua vinda. Aleluia, Jesus está chegando. Está na hora, você aí, meu amado, de parar de pregar que Jesus está voltando, que fica muito estendido. As pessoas já ouviram muito isso. É hora de pregar o certo. Jesus está chegando. Aleluia, para buscar ao povo lavado, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus. Então você aí que não fez uma aliança com Deus, você ainda que não deixou esse Espírito maravilhoso entrar na sua vida, te dá a alegria verdadeira, a alegria que tu precisa, que tu necessita. Uma alegria que é diferente do mundo. Porque a alegria do mundo o que é? A bebida, é o cigarro, é a droga, é os remédios controlados. Essa alegria é falsa. Essa é a alegria que Satanás quer colocar no coração de muitos, que ele coloca, porque ele já fez isso comigo. Mas a maior alegria de verdade, para a alegria ser completa de verdade na sua casa, na sua família, é a alegria do Espírito de Deus. Glória a Deus. Que mesmo no meio das aflições, no meio da luta, no meio das dificuldades da vida, aleluia, o Espírito Santo de Deus está na sua vida dizendo: você vai passar por isso, porque eu estou contigo. Você vai suportar essa luta, porque eu sou teu Deus. Você vai suportar essas adversidades que estão vindo sobre você, porque eu sou o Deus que te guarda, o Deus que te protege. Amém? Esse Deus que te guarda, meu filho, é o Espírito Santo de Deus, que não te deixa perecer. Você que já teve vários livramentos de morte, de bala perdida, de furada, de queda de moto, de barroada de carro, seja qual for o tipo de acidente que já aconteceu na sua vida e você não morreu ainda, é porque Deus tem uma promessa maravilhosa na tua vida. Agora, para ele entrar com essa providência na sua vida, para ele entrar com essa promessa maravilhosa, esse plano da salvação, você precisa confessar que só Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Salvador da tua vida, da tua alma. Amém? Então recebe esta palavra em nome de Jesus. Recebe graça. Que a paz do Senhor, glória a Deus, esteja dentro do teu coração. Que a paz do Espírito Santo de Deus possa invadir o seu ser nesse momento. Eu não tenho poder de nada, mas Jesus tem o poder para te transformar. Amém? Eu sou falho que nem você aí. Eu tenho minhas fragilidades. Eu peco contra Deus aqui e acolá, não vou mentir. Por pensamento, por algumas ações, por alguma atitude que eu tomei errado. Por alguma coisa que eu fiz de errado no meio da minha caminhada, eu já falhei com Deus. Eu não sei se ainda vou falhar, eu sei que eu vou falhar, que eu sou falho, sou ser humano. Mas todo dia tem uma coisa que nos fortalece muito. É o perdão de Deus. É o perdão de Deus, aleluia, que vai nos ensinar cada dia a não errarmos mais com Deus. A viver uma vida de santidade. Uma vida sem falsidade. Uma vida sem enganação na alma, no coração, nos pensamentos. Uma vida sem nenhum tipo de contaminação das nossas almas. É uma vida pura. É uma vida que vai valer a pena sofrer, ser humilhado por muitos, ser rejeitado por muitos. Mas é essa vida que Jesus quer, aleluia, te dá, como Ele deu na minha vida, que é a vida eterna. Que no final a recompensa será a vida eterna. Amém? Essa vida que Jesus quer te dar, a vida eterna, através do Espírito Santo. Para terminar, Jesus diz em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aleluia, eu entrarei e cearei
aleluia, com ele e ele comigo. Você sabe o que é que Jesus está falando? Que se você abrir a porta do teu coração como eu abri, ele vai entrar no teu coração, no teu interior, no mais profundo da tua alma, no teu espírito. Aleluia. E vai dizer lá no teu interior: agora eu estou contigo. Agora tu vai vencer o Satanás, os demônios, as lutas, as batalhas, as perseguições. Porque eu estou dentro de ti. Aleluia. Porque sabe por quê, igreja? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. O inimigo está furioso com a gente. Ele está furioso comigo porque eu te dei esse ensino hoje, jovem. Os jovens, adolescentes, crianças. Quem estiver ouvindo agora, senhor, senhora, pastor, pastoras, todos do mundo. Glória a Deus. Mas eu não tenho medo. Porque maior é o que habita dentro de mim e dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que Deus em Cristo te abençoe. Próxima aula, vou deixar... outro dia eu vou tirar aí para nós dar mais um ensino da parte de Deus, da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Esse Jesus que morreu por mim e por você quer te salvar nesses últimos dias. Porque ele está chegando. E ai daquele que ficar nessa terra, que vai provar da ira de Deus, que vai provar da grande aflição. Para refletir, jovem. O mundo é passageiro, as coisas do mundo é passageiro. Tudo isso aí é feito banal. Droga, bebida, mentira, prostituição, desejo da carne. Tudo isso aí é passageiro. Isso aí é só coisa que desagrada a Deus. É com isso aí que Satanás trabalha. O melhor, só quem tem para dar, só quem oferece a nós cada dia, é Jesus Cristo. E é só Ele que tem para dar o melhor para nós. Amém? Então que a paz de Jesus Cristo invada sua casa, sua família, o seu ser. Amém? Em nome de Jesus.